Então sejam bem-vindos aqui ao Consulta com a Sil. E hoje nós vamos falar sobre a pílula mágica da mudança. Será que ela existe? Será que realmente dá para tomar uma pílula e tudo muda? A vida muda, o trabalho muda, tudo muda. Será que dá? Eu gostaria de saber se algum de vocês tem essa pílula. Eu quero, né? Porque eu realmente nunca vi. Às vezes a gente pode até se enganar um pouco de que aquilo que a gente está fazendo vai ter uma solução rápida e tudo vai acontecer. E a gente até vê algumas mudanças, mas de repente o que acontece? Tudo volta como era antes, né? Então é sobre isso que vai ser a nossa consulta hoje. Então eu sou Silvana Rossini e eu gosto que me chamem de Sil. Então eu sou Sil Rossini, sou terapeuta holística, life coach. E o meu trabalho aqui, né, quando eu estou nas minhas consultas, é justamente criar um ambiente onde o meu cliente possa encontrar as respostas dentro dele mesmo. Então eu vou começar aqui com vocês, exatamente como eu começo as sessões com os meus clientes. Então nós fazemos normalmente uma pequena meditação, um pequeno relaxamento, só para que a gente possa se ambientar, para que a gente possa trazer atenção para o presente, para que toda a nossa energia esteja no presente, nesse ambiente onde a gente se conecta para fazer esse trabalho, né? Então eu convido você a rapidamente fechar os olhos. Eu também vou fechar os meus. E para que a gente foque por uns minutos a nossa atenção na nossa respiração, sentindo o ar entrando e o ar saindo naturalmente. E à medida em que o ar entra e sai do nosso corpo, vai trazendo a atenção para o presente. Perceba o lugar em que você está sentado ou deitado, sentindo a sua conexão com o local onde você está. Continue respirando. E traga agora a atenção para o centro do seu peito, na altura do seu coração. E sinta essa região. Sinta essa energia que vibra nesse local. É aonde nós vibramos o amor, a compaixão e a gratidão. 3 virtudes fundamentais em qualquer processo de mudança. Respira e sente esse local no centro do seu peito. Deixa essa energia tomar conta de você. E é nesse ponto, nessa conexão, que eu gostaria que a gente conversasse hoje. Então, quando a gente se conecta com essas energias, principalmente essas com que a gente acabou de acessar, né, o amor, a compaixão e a gratidão, nós estamos acessando a nossa essência, nós estamos acessando quem nós somos de verdade, porque todos nós carregamos em essência essas 3 virtudes, em maior ou menor grau, dependendo da situação em que a gente está. Então, numa consulta, eu sempre busco trabalhar isso no início de tudo. E por que eu faço isso? Porque é só através do amor e da compaixão que a gente consegue lidar com os nossos desafios. Então, partindo desse ponto, onde a gente consegue sentir a nossa essência, é que nós vamos lidar hoje com um desafio que é a busca
de ter as mudanças muito rápidas, né? A busca de que as coisas devam acontecer de uma forma mágica, a busca de que eu não tenho paciência de esperar uma mudança acontecer na minha vida. Então eu vou trazer um caso, né? E que não é o único caso, eu tive o mesmo caso parecido de várias clientes que eu já atendi. E que é exatamente esse processo de quando algo está me incomodando muito, eu quero que isso mude muito rápido. Eu não quero ter que esperar o tempo. Mesmo, né, que a gente já tenha passado a vida inteira sofrendo com esse tipo de atitude em nós, com esse tipo de comportamento, a gente ainda acha que tem que mudar rápido. Então, o caso que chegou para mim, dessa minha cliente, foi que ela vivia uma situação muito desafiadora dentro da casa dela, um relacionamento muito difícil com a mãe e com a irmã. E trabalhando junto, né, fomos descobrindo, né, que existia ali uma falta de paciência muito grande com a situação que se apresentava ali no relacionamento entre as três. E através de investigar, né, a gente faz dentro de uma sessão, a gente trabalha a busca da causa, né? Então, eu trabalho com 3 modelos de psicologia e o que eu usei nesse particular, nesse atendimento, foi uma que chama IFS, Internal Family System. O que é esse modelo? Ele enxerga o ser humano como uma essência divina que carrega em si todas as virtudes, que carrega os potenciais de transformação e que essa essência ela é muito maior do que qualquer dor, do que qualquer desafio que essa pessoa carrega. Então, quando existe essa essência, a gente tem o conhecimento dela, o que envolve, né, o que cobre essa essência são as partes que nós chamamos de, em alguns modelos nós chamamos de subpersonalidade, em outros modelos nós chamamos de partes, como é no caso desse modelo específico que eu estou falando, e que são os nossos desafios. Então, nós começamos a olhar esse desafio dessa cliente e usamos esse método que é de viajar dentro dela, fazendo perguntas. Então, mais ou menos assim que funcionou. Então, quando a gente identificou qual era o que realmente aquela situação causava nela, e ela disse que causava uma irritação muito grande quando a mãe ou a irmã não faziam as coisas do jeito que ela queria, né? Ela enxergava que aquilo devia ser feito, ela via que aquela mudança, né, ou aquela atitude na pessoa, na visão dela, era o melhor a ser feito, e quando as pessoas não faziam as coisas como ela queria, aquilo irritava muito ela, incomodava ela, né? Então, nós pegamos esse ponto, e aí o ponto inicial foi o quê? Eu me irrito muito com o comportamento da minha mãe, da minha irmã. E aí, eu falei assim, nós viajando nessa conversa, né? E por que você se irrita? Né? Porque quando eu digo eu me irrito, eu tô falando de mim, não é do outro. Né? Então, o que no comportamento daquela pessoa tá fazendo eu me irritar? Então, tá em mim o que eu preciso cuidar. Então, a gente identificou uma parte nela que se irritava muito. E aí, a gente inicia um diálogo com essa parte. Né? É como se essa parte tivesse vida própria, né? Quando a gente está nesse ambiente terapêutico, é como se essa parte tivesse uma vida própria. E aí a gente começou a fazer perguntas, eu vou conduzindo, né, com perguntas, e a pessoa vai ali ouvindo as respostas, né? Então, a primeira situação que a gente precisa identificar é entender que, por pior que essa parte esteja agindo na vida dela, trazendo uma irritação, um incômodo, existe uma intenção positiva. Você pode dizer assim, como que algo que me incomoda e me irrita tanto no comportamento da minha mãe, da minha irmã, pode ter alguma coisa de positivo nisso? Eu entendo essa pergunta. Mas a questão é, existe sim algo positivo por trás disso. Então nós precisamos entender,
né? Então nós começamos nesse processo de perguntas. Por que que essa irritação te incomoda tanto? E aí, quando eu explico, né, que existe sempre uma intenção positiva, é para que desperte dentro da pessoa um olhar de compaixão por essa parte dela que se irrita, porque essa é uma parte dela, não é quem ela é. Ela é um ser essencial com potenciais de transformar, mas ela tem essa parte dela que está assumindo esse papel na vida dela de que se irrita muito com a mãe. Então nós temos que entender, criar esse relacionamento com essa parte para entender qual é a intenção positiva dessa parte, né? E aí, através desse diálogo, eu vou buscando despertar dentro do cliente uma certa empatia inicialmente com esse lado dela que se irrita. Quando a gente desperta dentro de nós esse sentimento de compaixão por esse lado nosso que está sofrendo. Porque senão, o que acontece? Se a gente não acessar dentro de nós a compaixão por essa parte nossa que está passando, nesse caso, pela irritação, eu vou criar uma polarização de uma parte que vai fazer o quê? Julgar, criticar. Como que pode, né? Como é que pode eu me irritar? Como é que pode eu ficar sentindo isso? Então, são as partes polarizadas. Uma sofre com a irritação e a outra julga porque ela não deveria se irritar. Então fica esse jogo de partes. Isso quer dizer que eu estou o quê? Eu estou distante da minha essência. Eu não estou agindo a partir de quem eu realmente sou, né? Então eu estou nesse nível de parte com parte, né? Uma parte tem uma ação, outra parte tem outra. Aí quando a gente traz esse sentimento de despertar, né, para que eu possa olhar para essa minha parte que se irrita com compaixão, o que isso faz dentro de mim, né? O que eu quis despertar na minha cliente com isso? Para que ela tivesse esse olhar para a parte dela dizendo: poxa, eu entendo que você está me causando algo que não é bom para mim, mas eu quero entender o porquê. Então eu desperto através da compaixão o sentimento de curiosidade, né? Que também a curiosidade é uma característica do ser essencial, estar curioso com a vida, estar curioso para entender, né, as limitações, por que ela existe, de onde ela vem, por que ela está na minha vida, o que eu preciso aprender com ela. Então nós precisamos dessa investigação com curiosidade, através da compaixão. E aí eu começo o processo de fazer as perguntas, então, né? Então quando ela parte desse sentimento de curiosidade, para olhar aquela parte, ela vai dizer... eu peço para que ela pergunte internamente: quando você se conecta com essa parte sua que te causa irritação, o que você sente? Né? Então, se a gente já conseguiu atingir esse ponto de conexão com a compaixão, a resposta normalmente vai ser assim: não sei, eu acho que ela me causa um incômodo, ela me causa esse desconforto, ela me faz sentir triste, ela me faz sentir impotente, né? E aí a gente faz a próxima pergunta. Então pergunta para essa parte dentro de você, qual é o papel dela na sua vida? E aí, normalmente, na grande maioria das vezes, a resposta vem como: ela está aqui para me proteger. Mas te proteger do quê? Me proteger de uma frustração, me proteger de que, né, a minha mãe ou a minha irmã não abusem da minha bondade. Uma coisa assim, né? No caso dela, estava ali para proteger ela da frustração de que a pessoa não ia fazer aquilo que ela queria. Então, olha só, né? Tinha uma parte criando uma irritação dentro dela, para que a atitude do outro, né, ao a pessoa não fazer aquilo do jeito que ela queria e no tempo que ela queria, a irritação tomava conta de fazer com que ela se irritasse antes de tudo,
para que ela não se indispusesse numa situação externa com a mãe, para que a mãe ou a irmã não tivessem, tipo assim, vamos dizer assim, um contra-ataque de atitude que fosse fazer ela se machucar ainda mais. E aí a gente continua, né? Então, me proteger de não me frustrar. E aí vem a próxima pergunta, que é: e se essa parte sua que está te protegendo para você não se frustrar, não fizer o trabalho dela? Qual é o medo dela que possa acontecer com você? E aí, normalmente, a resposta, né, começa a nos levar, e aí vem uma resposta, que no caso dela era: eu vou explodir. Se ela não me causar essa irritação e tudo mais, eu vou explodir e eu posso machucar mais as pessoas. E aí vem a próxima pergunta: e se você explodir e machucar alguém, o que poderia acontecer com você? Eu vou me sentir sozinha porque as pessoas não vão mais gostar de mim. Então no fundo existia uma dor, né, de um medo de não ficar sozinha, um medo de não ser desprezada. Então aquela situação, né, que aquela parte dela estava protegendo ela, era para que ela não chegasse a acessar uma dor muito mais profunda. E aí a gente continua. E vem mais uma pergunta, né, que isso a gente vai, é como se a gente fosse navegando cada vez mais profundo para a gente chegar na causa. E aí a próxima pergunta é: e se acontecer, né, de as pessoas deixarem de gostar de você e você ficar só? O que pode acontecer, né? Eu posso entrar num processo depressivo, eu posso entrar numa solidão profunda. E aí nesse momento existe uma pergunta chave que é: a pergunta é assim: pede para essa parte sua olhar bem para você e dizer quantos anos ela acha que você tem. E aí, normalmente, na grande maioria das vezes, não 100%, porque eu tenho experiências diferentes também, mas na grande maioria das vezes, essa parte diz que a idade é na infância, ou é na adolescência, ou é na vida inicial da vida adulta. E por que isso acontece, né? Porque é quando existem muitos traumas, né? Eu tô com a minha querida amiga Jéssica aqui, que é psicóloga, que cuida de criança, e ela tenho certeza que sabe muito, muito sobre isso, sobre como muitas coisas acontecem, né? Como atitudes, como coisas às vezes que os pais cometem e não se dão conta de determinadas atitudes, mas aquilo fica gravado no subconsciente da criança como um trauma, né? Então, no caso dessa cliente, a gente chegou numa idade de 13 anos, onde aquela menina de 13 anos passava por uma situação muito desafiadora na relação com os pais, né? Então, os pais em si viviam um dilema no casal, no matrimônio, e ela foi deixada de lado, né? Não tinha espaço para ela. Então tinha uma dor muito grande ali a ser lidada, né, por abandono. Então não era o que os pais queriam, né? Os pais não estavam fazendo aquilo porque queriam abandonar a criança, de jeito nenhum. Os pais estavam vivendo um dilema matrimonial, mas a atitude deles causou nela uma situação de eu não estou recebendo atenção. Ou, por muitas vezes, né, acontece também a criança se sentir responsável por aquela situação que os pais estão vivendo, como se fosse culpa dela. Então, tem muitas situações, né? Então, no caso dessa cliente, o problema dela é que ela se sentiu deixada de lado, né? E ela sentia que, tipo, a relação, né, dela com o pai e com a mãe não tinha importância, né? Porque ela presenciava muitas situações dos pais e ela estava junto, né? Mas ela não era, não, é como se para ela não tivesse nem sendo notada na casa ou no ambiente naquela situação. Então, toda vez
que havia, né, uma situação de desafio com a mãe, com a irmã, que as coisas não aconteciam, aquilo remetia ela a uma situação, nossa, vai haver alguma coisa e eu vou ficar sozinha, elas não vão me perceber. Então ela tinha essa coisa que inflamava dentro dela, na reação dela. E aí a conclusão, né, desse trabalho, quando a gente encontra essa parte mais jovem, né, seja na infância, no caso dela era uma pré-adolescente, a gente convida essa criança, essa pré-adolescente, para sair do passado. Né? Nesse modelo a gente convida ela, se ela gostaria de sair do passado e vir para o presente, porque é uma memória congelada, né? Só que antes de a gente fazer isso, existe um diálogo. Então, quando a cliente está ali, quando a pessoa está conectada ao ser essencial, quando ela enxerga aquela parte dela mais jovem, o sentimento dela é sempre, ou na sua grande maioria, é de compaixão, é de amor, é de vontade de acolher, porque ela entra em contato direto com a dor daquela fase em que ela viveu aquela dor. Então, vontade dela é de ir ali, de acolher aquela criança, de tirá-la de lá, de abraçar. Só que a gente faz isso com muito respeito, com muito cuidado, porque essa memória ela está congelada num determinado momento, né? Então ela começa a emitir aquele amor, aquele carinho e vai se aproximando, né? Dentro ali da memória daquela criança e vibrando esse amor pela criança, né? E a gente fica sempre relembrando que aquilo é uma situação em que ela é uma essência divina, já é uma adulta e que tem condições de acolher aquela criança que foi negligenciada no que ela necessitava naquele momento, mas ela tem condições de suprir aquilo, porque existe amor e compaixão suficiente na essência dela para que ela possa ajudar aquela memória, né? E aí existe um diálogo ali entre ela e a memória, em que ela pergunta, né, o que está acontecendo, o que está doendo, e é o momento em que a gente chama de, como se fosse um testemunho da criança poder aliviar, né, e ela fala, tal coisa está acontecendo aqui, eu estou sentindo isso, e aí a cliente diz, olha, mas olha para mim, olha quem eu sou hoje, e é como se ela desse um update, ela dá uma atualização, e diz assim, olha, eu sou tal pessoa hoje, a minha vida está assim, eu já conquistei tudo isso, olha por onde você passou, aonde nós chegamos, né? Então ela atualiza aquela memória. E aí, nesse momento é que é feito o convite. Então, você gostaria de sair do passado e vir para o presente? E aí, a memória, né, normalmente ela aceita, porque já sentiu que o que está acontecendo no presente já está diferente do que aquilo que ela estava vivendo. E aí ela já se sente aliviada desde aquele momento. E quando elas vão para o presente, existe um trabalho de realmente se livrar dessas energias que carregava, né? Como se eu normalmente peço para escolher um elemento da natureza, a terra, o ar, o fogo, a água ou a luz, né? E para que aquela criança olhe dentro dela e veja todas as energias, todas as coisas que machucam ela, que ela não precisa mais carregar, que ela pode entregar para esse elemento da natureza. E é muito lindo isso, né? Porque ela se conecta com a natureza e ela entrega as coisas que não servem mais, que ela não precisa mais carregar, e aquilo causa um alívio muito grande. E aí, a partir daquele momento, ela decide que ela quer viver no momento presente, e existe ali depois, né, essa memória. É como se essa criança, né, fosse morar no presente, em algum lugar. E com isso, concluindo, fechando a sessão, a gente tem um exercício de alimentar o amor por essa criança que foi resgatada. Então, entre uma sessão e outra, ou às vezes por 2 ou 3 semanas, a cliente faz um exercício que é combinado entre ela e a criança que ela resgatou. E às vezes, né, essa criança naquela época gostava muito de dançar. Nesse caso, ela adorava dançar e ela dançava pela sala e era muito lindo assim, né, na memória ela descrevendo. Então elas combinaram que todos os dias elas iam se encontrar para ouvir a música favorita e dançar.
Então, é muito lindo esse trabalho e eu tenho muitas clientes que a gente tem passado por esse processo usando esse modelo terapêutico, que ele é muito parecido com os outros que eu uso também, mas essas técnicas, elas são muito efetivas e elas trazem resultados muito, muito rápidos. E aí a pessoa começa a perceber que aquele nível de irritação que ela tinha, nesse caso, né, com a mãe, com a irmã, passa a ser mais aliviado. Ela não tem mais tanto aqueles impulsos de irritação, porque aquilo que estava muito machucado nela deixou de existir, né? Então, naturalmente, dia após dia, a pessoa começa a perceber o alívio daquilo. Então, é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês dessa sessão, né, que foi muito legal e ela realmente, né, relatou depois o alívio que ela começou a sentir nessa coisa de querer as coisas do jeito dela, de achar que tudo tinha que acontecer no tempo dela, do jeito dela, que a mãe e a irmã precisavam reagir. Ela começou a ter um olhar mais compassivo e mais paciente. Então, minhas queridas e meus queridos que estão aqui, eu agradeço a presença de vocês e essa primeira semana que a gente está fazendo esse trabalho vai ser toda quinta-feira. Eu vou estar aqui ao meio-dia, horário aqui de Nova York, 13 horas, horário de Brasília. E a gente vai falar sempre sobre algum caso, né? Sobre alguma coisa que eu já atendi, que eu já abordei. Porque às vezes, né? O que eu conto aqui pode ser algo que você esteja passando na sua vida e você também possa ser ajudada, né? E se sentir que o seu coração aí te fala que você está precisando olhar um pouquinho aí, se tem uma criança interior que precisa ser cuidada, eu ofereço as sessões de coach, né, e terapia holística. Entre em contato comigo, a gente pode conversar e eu vejo como eu posso te ajudar. E outra coisa que eu também tenho sempre disponibilizado são vídeos, meditações, podcasts em que eu trago várias reflexões a respeito, né, do assunto da semana. Então, essa semana nós estamos falando sobre essa questão da pílula mágica, de querer que as coisas aconteçam rapidamente. Então, tem várias coisas já disponíveis ali no meu feed, tem também no meu YouTube. E, por favor, fiquem à vontade. Mandem para mim mensagem, me escrevam. Se tiverem temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui na quinta-feira, mandem ideias para mim. Se eu tiver casos que eu já cuidei a respeito daquilo, a gente pode, né? Eu posso trazer e às vezes isso pode ajudar você no seu dia a dia, né? Levando uma reflexão em que vai te ajudar a se sentir melhor, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui. Um super beijo. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!